Oi, gente. Estamos de volta com mais um Papo de Sala, nossa 8ª edição. Isso significa que a gente está concluindo mais um mês, né? Nossa 8ª edição. E a 8ª edição com o apoio da Infusiva. E hoje, nada mais, nada menos do que a criadora da Infusiva, a minha musa inspiradora para os meus momentos mais empreendedores e difíceis da minha vida, Juliana Zanini. Ei! Nossa, que responsabilidade de começar com essa introdução. É isso aí, Gil. Tô muito feliz. Obrigada. Tá feliz? Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de ver esse programa acontecendo. Tô muito feliz mesmo. A gente aprendeu com os melhores, né? É isso. Estudamos os melhores. É isso. Aprender, a gente treina pra fazer, né? Muito bom. E implementa. Ju, vamos falar da Infusiva já de cara? Vamos. E já vamos preparar um chá pra gente tomar? Bora. Já Na verdade, de cara. Isso, eu preparei aqui hoje o nosso blend Acalma. Vou servir aqui primeiro. Blend Acalma. Ele tem a ver com o nome ou não? Tem tudo a ver. Ele é pra acalmar mesmo. Na verdade, vou falar um pouco sobre isso. Quer que eu sirva você ou vai servir daqui a pouco? Eu tô sem a minha... Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu posso te servir já. Aí, pronto. Então, na verdade, quando a gente fala dos... Só fala pra mim, como é que você chegou no Acalma hoje? Por que você fez o Acalma? O Acalma hoje porque eu tirei no oráculo da Infusiva. Na verdade... O que é o oráculo da Infusiva, Ju? Então, a Infusiva, assim, vou tentar fazer uma introdução rápida do que é a Infusiva, né? E aí chegar em todas essas questões, enfim, né? No Acalma e tudo mais. A Infusiva, ela é uma marca, né? Uma empresa que eu sempre digo o seguinte, quando eu vou resumir muito ela, eu falo que eu criei chás e produtos primeiro pensando o meu próprio bem-estar. Então, era um momento da minha vida muito difícil, em que eu passei por situações muito complexas, complicadas. Uhum. Tanto de saúde, também tentando me entender e me reposicionar no mundo de forma profissional e pessoal. E eu comecei a resgatar algumas paixões, digamos assim, que eu já tinha e novas, porque essa questão das infusões e das plantas medicinais era uma coisa que estava surgindo muito em decorrência de eu sempre fui pesquisadora de medicina natural. Desde que eu tive o Luca, meu filho, eu sempre procurei na antroposofia primeiro, então na medicina antroposófica, depois homeopata. Então, sempre procurei a medicina natural como uma alternativa para tanto criá-lo como fazer também esse processo para a família, para cuidar da família. Eu sempre gostei disso, de cuidar desse lugar. E as infusões, eu fui descobrindo isso nas plantas medicinais, as terapias holísticas. Eu estava nesse processo de descoberta. Então, eu falo sempre que a Infusiva ela foi um presente que eu ganhei deste momento, né? Porque acho que a gente cria as coisas, mas a gente co-cria as coisas mesmo, né? Com tudo aquilo que está... Com aquilo que a gente aproveita daquilo que a gente está vivendo naquele momento, né? No mundo e na percepção de outras pessoas e na sua própria. E aí eu criei primeiro uma linha de chás, que foi a coleção Chakras. Eu, na época, já estava estudando a alquimia floral e muito mergulhada nesse universo dos chakras. E eu criei primeiro chás que correspondiam aos chakras. Então, pensando do ponto de vista da energia, né, do corpo que circula em diferentes pontos do nosso corpo, né, nos chakras, nessas rodas de energia. E pensando em cada ponto desse, quais eram os órgãos e quais eram os sistemas do corpo humano que se relacionam com ele, que é muito isso que a gente faz na alquimia. Estuda isso, né? E aí eu fui unindo essas coisas. Então, tanto do ponto de vista daquilo que as plantas podem interagir com o corpo humano, do ponto de vista físico, químico, né, com o corpo, mas também com o comportamento dessas plantas na natureza que correspondem com os nossos temperamentos, com a nossa energia, com o nosso outro campo. Com as frequências, com as cores, com a frequência do corpo sons. E tudo. E aí eu criei essa coleção chakras. Então, eu sempre falo, são 5 chás para 7 chakras, porque o Brilha, que é o chá azul,
a gente atinge 3 cores diferentes, então as 3 frequências dos chakras superiores. E aí eu fui pensando nos nomes do ponto de vista não só do chá funcional, da funcionalidade. O Acalma é o mais funcional, digamos assim. Tem cidreira? Porque ele... Não, o Acalma ele é um blend que ele tem hortelã, que além de ser uma planta também que ajuda a acalmar, é uma planta digestiva. Porque o que acontece? A infusiva não é pensada para um chá, para ser chás que queiram resolver algum problema de saúde. Ou mas emagrecer, ou fazer milagres. Não é um chá funcional como a gente vê alguns... Nada contra, assim. Acho que tem espaço... Cada um na sua função, né? E um propósito diferente. Mas a infusiva eu pensei mais desse ponto de vista integrativo que eu falo, que é um chá que ele possa ter elementos, plantas com informações que ajudam na digestão, que ajudam a acalmar, mas o acalmar depende da região do corpo também. Então, ele Às vezes é como você disse, acalmar o estômago, exato. Agora, o Acalma, ele tem lavanda, que é uma flor que ela é muito boa para estresse, para trazer conforto. E ele é um blend do chakra cardíaco, eu falo. Então, eu chamo ele de Acalma porque eu falo que esse é o chá que eu fiz para acalmar o coração. Que é uma coisa que eu sempre falo pro Luca, desde muito bebê. Tá, e aí você escolheu a Acalma, mas tem o lance do oráculo. Sim, o oráculo foi uma história, porque assim, vou misturando tudo, você sabe como eu sou, né? Eu vou falando de tudo ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Eu sou formada em letras, né? E eu sempre amei literatura, muito antes até de ir para a faculdade. Eu cheguei aí para fora, para uma cidade por conta disso, escolhi a cidade por conta da literatura. E aí, no momento em que eu criei os chás, o que eu queria era... Bom, primeiro eu criei e comecei a presentear algumas pessoas, que comecei a receber retorno, né, das pessoas que os chás eram incríveis, que eram gostosos, que faziam bem e tudo mais. E aí eu sempre falo que assim, o Henrique, que é meu companheiro, ele olhou para isso e ele foi a primeira pessoa que me falou. Ele falou, olha, eu acho que isso é mais do que uma nova etapa, um estudo, uma fase, um hobby, sei lá, uma coisa que você goste. Ele falou, eu acho que é uma coisa que pode dar muito certo, pode ser um caminho novo, profissional para você, porque as pessoas estão gostando. E aí que eu comecei a pensar em desenvolver coisa de identidade de marca, pensar mais, né, como um negócio. Mas o que me pegava muito era, bom, se eu vou propor esses chás para alguém, como que as pessoas vão tomar esses chás? Porque... não eram chás que eu poderia divulgar, isso aqui, tome isso que você vai emagrecer, ou tome isso que você vai, sei lá, dormir. Não é isso, né? Então eu falei, como vai ser o uso desses chás? Como é que eu entrego tudo que... Porque hoje é um chá que você toma e acha gostoso, mas para criar ele, tem muito estudo, tem muita entrega, tem muita elaboração. Como que eu faço para que um pouco desse processo chegue nas pessoas... mas de uma forma simples, porque não dá para sair da caixinha Juliana falando. Não pode ser aquela coisa também que fala que vai entregar alguma coisa e que, na verdade, a pessoa também tem que estar aberta ao processo daquilo, né? Claro. De entender como é que funciona. Tudo. Porque tudo que você faz com essa profundidade acaba... para que você acesse o todo, acaba sendo um processo que nem todo mundo quer mergulhar com tanta profundidade para entender e tudo mais. Então, eu fiquei pensando numa alternativa, assim, em algo que trouxesse ritmo e de uma dinâmica, que trouxesse uma experiência diferente. E aí eu me lembrei que, assim, na alquimia e me formando como terapeuta floral, eu sempre usei muito os oráculos. Oráculo sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Sempre gostei de literatura e sempre gostei de ler também sobre coisas... E não tem nada a ver com esotérico, porque assim, não é um tarô, né? Não é uma coisa assim... Então, tem uma acho relação, que assim, o tarô, ele é um oráculo, assim... mas eu sempre gostei de tarô. Deixa eu entender, oráculo, tarô. O oráculo é o pai do tarô. Ele seria assim, uma base de dados, uma base de métodos e regras para você ter um tarô, por exemplo. É que eu acho assim, eu acho que tudo depende da maneira como a gente coloca significado.
Eu sempre penso assim. Então, por exemplo, eu, Juliana, tá? Eu não estou falando de outras pessoas, estou falando de mim. Então, eu não estou criticando as outras pessoas. O que eu estou querendo dizer é, eu nunca fui mística. Eu nunca fui uma pessoa mística. Eu sempre fui mais, eu não digo cética, porque eu não sou uma pessoa cética, mas eu nunca fui do esotérico, do místico, desse universo. A família é assim, né? Eu nunca fui muito desse universo, assim, como praticante, ou como... Nunca me chamou atenção nesse lugar. Porém, tudo aquilo que que falam muito de ciência oculta, que fala, nossa, logo uma pessoa que nunca foi mística se tornou uma alquimista. Como isso é possível? Só que se a gente for estudar profundamente, entender o que foi alquimia, o que é alquimia, né? O que foi lá no Egito e o que é hoje. Se a gente for olhar para os oráculos, para os tarôs, a gente vai percebendo que isso são ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de... introspecção. Porque é óbvio que a gente não é só razão. Mental. Nós não somos só seres mentais, o nosso corpo tem memória, né? Então, a prova disso é que você pode ter uma experiência e sensorial no seu corpo que remeta você a uma memória de um tempo da sua vida. Isso está posto, nem preciso ficar aqui repetindo a quantidade de práticas científicas que já comprovam isso e que já mostram isso. Então, eu sempre fui muito curiosa com essas coisas. Então, eu acredito sim que quando a pessoa pega um oráculo e ela tira uma carta sem escolher pela razão, olhando, eu acredito que ela está usando a sua intuição, que pode, para algumas pessoas, estar relacionada a algo místico ou a algo esotérico ou a algo religioso, enfim. Mas pode também ser só uma camada, entende? Uma camada de consciência que é de outro jeito, que é de outra maneira, que é o corpo escolhendo, que é o seu movimento energético escolhendo. Como a conexão entre mãe e filho, por exemplo. Por exemplo. Aquela sensação de que a pessoa tá bem, tá ruim, tá chegando, de repente a pessoa chega. Exato, porque a gente tem percepções outras. Que muitos mágicos utilizam naquela técnica de tocar uma pessoa, a outra sentir. Eu vi isso na minha frente acontecer. Total, tem muita coisa, né? Então, eu sempre fui muito nesse lugar. E aí o oráculo, eu falei, bom, então eu vou criar um oráculo. Eu acho que o oráculo é um caminho, é uma ferramenta legal. E aí, como tudo que eu faço na minha vida, eu procuro sempre, eu vou fazer um oráculo. Então, eu preciso entender o que são os oráculos, eu preciso olhar para todos os oráculos que eu tenho e mais alguns para eu entender como eles funcionam, o que é bom, o que não é. E aí eu mergulhei nisso e descobri que eu tinha que criar uma certa quantidade de cartas. Enfim, tem toda uma não é bem técnica, mas tem um formato, um padrão, para que isso, de fato, tenha um efeito positivo como experiência. E aí eu fiz isso. Então eu fui resgatando. Primeiro eu pensei, eu vou criar o oráculo dos chakras, que estão relacionados aos chás. E aí eu fui trazendo referências minhas. Eu fiz algumas das frases do oráculo. Eu fiz, na verdade, todas do Blend Akoli, que é do chakra base. E aí eu fui trazendo referências de leituras minhas. Então, eu brinco com todo mundo que eu falo, o meu oráculo ele vai de Buda a Madonna. E ele vai mesmo. Do Papa ao Pop. Ele tem Mia Couto, que é um escritor africano que eu amo, que eu falei, as pessoas precisam conhecer mais. Ele tem Radwan Nassar, que é um brasileiro escritor de lavoura arcaica, que as pessoas não sabem, que é um cara, enfim, genial. Ele tem Madonna, ele tem Elza Soares, ele tem Bethânia, ele tem Cora Coralina, maravilhosa, uma goiana autora também. Então, assim, tem literatura, tem Nietzsche, que Então, assim, ele tem as minhas referências e eu fui colocando isso nos diversos chakras. Entendi. Então, isso virou um oráculo que você todos os dias tira uma carta, vem uma reflexão que está conectada àquela energia do chakra. Então, por exemplo, o acalma, que é o chakra cardíaco. As cartas são no intuito de você se acalmar, de você confiar, de você se conhecer, de você buscar entendimento sobre as coisas. Tem uma frase linda que eu gosto, que é do Einstein, que eu pus no oráculo, que é busca entendimento. Ela termina assim,
Que, assim, que eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito na minha vida hoje, assim, aos 40 anos. Eu acho que eu cheguei nesse lugar. Né, a gente, o que a gente veio fazer aqui? Buscar entendimento. De uma maneira... Inclusive, essa semana foi divulgada as primeiras imagens do James Webb, do novo telescópio espacial. E é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida, assim, de você enxergar através da nebulosa, sabe? É muito E você falou do Einstein, e foi comprovado, né? A cruz de Einstein, né? Que eles falam. E como a gente quer enxergar. É impressionante, né? A gente quer enxergar o espaço, a gente quer enxergar para dentro, a gente quer... Como tem sido muito evidenciado o lance de a gente se ver, assim. Aí você falou uma coisa, Lélia, ali atrás, que você cursou curso de letras. Você fez letras lá na USP. Fiz. Eu lembro bem. E eu lembro que tem um jornal seu lá, com megafone em punho, etc. Quando você chegou lá na faculdade de letras, você gostava de ler, gostava de escrever, enfim. O que foi a faculdade de letras para você? Assim, foi uma mudança, foi uma revelação, foi o quê? Nossa! Primeiro eu quero assim, aproveitar o espaço para agradecer, assim, porque eu tenho que agradecer muitas pessoas, né? A minha família e muitas pessoas, mas principalmente os meus professores, assim. E tem um especial que é o José Miguel Wisnik, que é um professor incrível e que eu fui para letras porque o que acontece? A gente fez, né, teatro aqui em Limeira, no Ágora, que foi para mim uma das experiências mais marcantes da minha adolescência. E no teatro eu conheci a obra de Guimarães Rosa através do Ágora, porque a gente, não sei se você se lembra, a gente foi à Unicamp assistir uma formatura dos alunos de artes cênicas, que tinha o David, já estava se formando, que era muito amigo da Andréia, enfim, que dava aula de teatro pra gente. A gente foi e era uma peça que eles fizeram, acho que no Taquaral, se eu não me engano, e eles fizeram várias esquetes teatrais com os contos do Guimarães do Primeiras Histórias. Primeiras Histórias. E aquilo me marcou profundamente, assim. Foi uma das experiências mais intensas que eu vivi, que alguns dos contos, mas principalmente o conto Menina de Lá, do Guimarães, que é uma história, enfim, não vou ficar aqui também, senão eu... E eu me lembro que isso marcou muito, eu voltei, eu falei, eu preciso ler esse livro, eu quero ler os contos, e eu comecei ali a me apaixonar por literatura. E aí depois Shakespeare, que também foi a Andréa que me apresentou no teatro, e aí comecei a me interessar muito sobre esse universo. Quando eu cheguei na Letras, o Wisnik era o professor de Guimarães, que era o professor que dava esse curso. E que eu sigo até hoje, que eu vejo a aula dele, então, assim, isso é uma parte, né? Que é essa parte da paixão pela leitura, pela literatura. Mas a Faculdade de Letras, para mim, foi uma aula de vida, assim. Eu sempre digo que quando as pessoas se formam em História, elas viram historiadoras. Quando elas se formam em Engenharia, elas são engenheiros. Quando elas se formam, sei lá, em Geografia, elas são geógrafos. E a gente fala, quem se forma em Letras é qualquer coisa. Então é isso que eu digo, a Faculdade de Letras me preparou para ser qualquer coisa. Eu tenho muito isso dentro de mim, sempre tive. Porque a gente mergulha como é que eu posso dizer? No conhecimento humano mais profundo e antigo, né? Que é o surgimento dessa história, né? Das línguas e dessas estruturas simbólicas. A gente aprende uma coisa de um grau assim sofisticadíssimo. E de vários pontos de vista. De vários pontos de vista. De várias sociedades milenares. Exato. Ou não. E ainda na USP, né? Quer dizer, então, que é o curso, a gente falava, a Letras é o curso mais esquecido da Universidade de São Paulo, no sentido de recursos. Quer dizer, eu vivi 2 greves, que também me formaram como gente, como ser humano. Não foi só. Então, foi um curso que... E lá eu fui, imagina, eu saí de colégios particulares do interior, com turmas muito bem consolidadas, formadas, e caí na Letras, que eu entrava em sala de aula, eu tinha aula com 200 alunos, às vezes, de estudos clássicos, quer dizer, estudar mitologia grega, estudar, né, ouvir sobre Ilíada e numa sala com 200 pessoas. Nossa. Então, foi difícil
E, de repente, num curso com 200 pessoas, numa sala, né? E você tendo que ir atrás. Era isso, eu tinha que ir atrás. Quais eram as matérias que eu ia fazer? Quais eram os professores? Qual era a sala? Qual era uma confusão, aquela multidão. E com medo de talvez não ter aquela matéria, não ter vaga, porque não tinha um professor pra você Não, cursar. isso veio depois até, esse receio. Porque, na verdade, durante muito tempo, eu estava tentando entender onde eu estava. Eu nunca me esqueço um dia que eu fui fazer a matrícula. Que eu fui, acho que com o papai. Você entrou com 18 anos na Letras. Entrei em 2019. Eu ia fazer 19, 2009. Ui. 2009, Juliana. 90, corta! Você entrou em 99 na faculdade. É verdade. Ai, 2009. meu Deus! Ai, não! 2019. 2019. 2019, o 2019 Lucas eu já era tinha... mãe há muito tempo. Nossa, que louca que eu tô. Desculpa, foi mal. Enfim, 1999, nossa. Foi antes do ano 2000 que eu entrei na faculdade. Eu me formei em 2000 no CLQ. Veja só. Então vamos lá. Voltando. Eu entrei, eu me lembro quando fui fazer matrícula, que eu tava acho que com o papai e uma fila, e uma desinformação, um negócio, uma confusão, que aí eu lembro que o papai olhou pra mim e falou, você tem certeza? Você vai mesmo Olha, abraçar. você passou em direito lá no interior, você passou... Você tem certeza que é isso que você quer? E não sei o quê. E eu não tinha certeza. É óbvio que eu Mas não o tinha encantamento do pós-adolescente... A minha questão era... Eu não sei o que é, mas eu tenho isso até hoje. A minha questão era assim, eu sinto... Eu não sei nem explicar direito como é isso, como que funciona isso comigo, mas a sensação que eu tenho é que eu sempre recebo uma informação de dentro de mim, que é isso que eu tenho que fazer. Sim. Assim, eu tenho um negócio, assim. E naquele momento eu não tinha certeza que era aquilo que eu queria. E que aquilo ia ser bom. Eu não tinha certeza. Mas Tava pelo com menos medo. experimentar. Mas alguma coisa dentro de mim falava, mas eu preciso fazer esse curso, eu preciso estar aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz, quer dizer, eu convivi com pessoas de diferentes classes sociais, eu não sei nem relatar aqui, mas assim, isso foi de uma grandiosidade para minha formação como ser humano, assim, para eu conseguir alargar, sabe, a minha percepção sobre mundo, sobre vida, sobre gente, sobre... Enfim. E então, eu só agradeço, assim. Eu falo que a Letras foi... Eu conheço pessoas até que falam que estudaram lá. Outro dia eu estava vendo uma live da Rita... Como é que é? Enfim, da Rita, com um amigo que também fez letras. E eles estavam falando disso. Pô, se a gente pudesse, a gente voltava agora e fazia de novo. E eu me identifiquei muito, porque eu falei, eu também. Eu faria várias vezes aquele curso, se eu pudesse. Porque é de uma riqueza, é maravilhoso. Eu acho que, assim, eu penso que, pelo menos por 2 anos, todo mundo deveria ter um curso desse, sabe? É maravilhoso, gente. A gente estudou grego, latim, como você literatura russa. Antigamente, não sei como é que tá hoje, mas a Poli, por exemplo, a USP, engenharia, você tinha engenharia, primeiro ano era básico para todo mundo. Foi no meu ano que mudou. No segundo... Quando eu entrei. Aí no segundo ano eles faziam já a área, né? Áreas. Você entrava... No ano que eu entrei teve isso, na Letras e na Poli. Que é o ciclo básico. Então você fazia um ano de ciclo básico, a gente fez, que era fonética, fonologia, língua portuguesa, todo mundo no mesmo curso, digamos assim. Daí você era ranqueado por nota para escolha, no meu caso, da língua. Pode crer. Que aí eu fiz português e espanhol na Letras. E uma coisa que eu já sei da onde você aprendeu, mas... E o samba? O samba? Ave Maria. O samba... Assim, eu não lembro direito como é que você conheceu o Henrique. Se tinha alguma coisa a ver com a noite paulistana. Não tinha a ver com samba, não. Mas o samba, eu lembro que você sempre foi da nossa família, assim. Nós 4, né? E o papai, nós 5, vai. Que mais se conectou com o samba, assim. Como é que é essa história? Tem uma história muito legal com isso, que foi assim, eu tava na Letras... São Paulo que você, né? Que floresceu, né? Eu tava na Letras e a gente organizou a greve de 2002.
Agora eu falei certo. Foi 2002, a greve de 2002. Todo mundo fala de 2012, né? Foi 10 anos depois. A gente organizou na Letras, nasceu a greve na Letras, eu fiz parte desse movimento, e a gente foi atrás para aquela história toda de organizar para entender quantos professores estavam faltando, que era uma greve para pedir professores, contratação de professores. Que saiu na Folha de São Paulo, você com o megafone. Acho que essa foi um pouco antes, que a gente fez uma primeira paralisação na Letras, tal, que a gente fez o reitor querendo os professores. O enterro da Letras, foi. A gente fez um protesto e tarará, tal. É aquilo, eu sempre fui dessa coisa de o que precisa fazer, então vamos fazer. Sempre tomei em frente. Para buscar a resolução, né? Para buscar para resolver. Não é aquela coisa de fazer bagunça, né? Não, eu sempre fui, enfim, engajada nessa palavra, enfim. Sempre foi muito natural. E aí, em 2002, a gente deflagrou a greve na Letras, que depois foi para toda a FEFELESH, dos alunos, depois os professores apoiaram, enfim, virou uma greve relativamente grande, durou 6 meses, se eu não me engano. E durante a greve, a gente eu pelo menos comecei a me relacionar mais com o pessoal de filosofia, ciências sociais, história. E durante a greve a gente tinha assembleias e tinha festas também, né, movimento estudantil e enfim. Foi quando eu me envolvi um pouco mais com o movimento estudantil. Fui, enfim, me aproximando de política de forma mais organizada, tal, partido político e tal. E aí, nesse processo de festa, tal, eu comecei a me aproximar de rodas de samba. Existiam os grupos que faziam samba na faculdade. E depois, dali, conhecendo na noite na Vila Madalena, que, por ironia do destino, eu estou morando hoje. Inclusive a sede da Infusiva é lá, né? A sede da Infusiva é lá no coração da Vila Madalena, na Harmonia, que é onde eu frequentei muito nessa época, né? E aí eu comecei a ir para esses bares boêmios, assim. Então tinha um bar do Sidão, né, deputado Lacerda Franco, que era um cara super mal-humorado, que tocava todo mundo de lá, mas que, enfim, iam os melhores violonistas, melhores músicos da noite iam para lá. E teve uma história muito legal, que foi uma vez que eu fui, e eu me dava bem porque eu sabia cantar todas as músicas antigas. Eu sabia as letras. Aí que eu queria chegar. E aí eu ficava lá, e tristeza, e eu sabia tudo. E eu me achava, eu falava, que legal isso aqui. Eu não entendia muito bem. Eu nunca, na época, eu não elaborava nada, eu só vivia, né? E aí eu adorava, não sei o quê. E aí um dia, um músico, o João Macacão, que infelizmente faleceu de Covid, ele é um senhor que tocava na noite violão de 7 cordas, um cara incrível, que tinha uma voz maravilhosa. Ele, um dia, eu lá, ali na roda, perto, um dia ele chegou e me falou, viu, você tinha que cantar. Vem cantar, porque você sabe todas as letras e tal, vamos cantar, não sei o quê. E toda vez que eu ia, ele me chamava para cantar, para dar canja, né, que é aquela coisa. E foi indo, assim... Sempre foi fluindo, eu não me organizei para cantar na noite. As coisas foram acontecendo. Então, aí eu ia num outro bar, que era o Bom Motivo, que tinha também gente que tocava e sempre me chamavam para dar canja. Depois comecei a fazer mesmo algumas noites. E a coisa foi caminhando. Aí conheci um grupo maior de pessoas da minha idade. Então, que eu conheci muito ali no Bar da Diva, na época que era na Fidalgo, ainda tem o bar lá. E aí comecei a frequentar esse movimento do samba, que são amigos que eu tenho até hoje. Eu vejo pouco, mas que a gente se fala, que nem, né, o Paulinho, a Mari, enfim. Pessoas que fizeram parte da minha vida, dessa história, que continuam fazendo samba, que continuam, alguns músicos profissionais maravilhosos, que nem a Paulinha. E foi uma época deliciosa, porque era isso, era estudar, trabalhar e cantar samba. Porque o papai, quando a gente ia pra praia de Itanhaém, a gente cantava muito samba. E eu era criança, assim, a gente... E é muito louco como a gente se deixava levar mesmo, assim. A gente não viu o dia passar, era uma coisa em família, muito louca. E a gente vivia isso sem imaginar o quanto era sensacional, precioso. O quanto era precioso, um privilégio enorme de ter isso tudo. Mas é isso, né? A gente só percebe depois. E aí, quando você teve o primeiro contato, assim,
eu não sei, acho que colocar de outra forma, com a pobreza, com a miséria, com que você olhou para isso de uma forma tipo, eu posso fazer alguma coisa, ou eu posso pelo menos descobrir o meu lugar nesse mundo, assim. Porque você trabalhou muito com projetos sociais, em prefeituras, e passou por algumas editoras que faziam esse tipo de livro, não sei se tinha alguns autores. Não, que era. eu trabalhei, meu primeiro emprego, eu falo, que foi... eu fazia letras com a Dani, né? A Dani Jenkins, que é filha da Ivana, que é dona da Boitempo Editorial. A Boitempo é uma editora muito respeitada, uma editora maravilhosa, que é de esquerda e que edita livros sobre política e literatura também. É ali na Pompeia, não é? Era na Pompeia na época. Agora, a casa que era Boitempo virou um prédio. Eu não sei, eles estão ali perto, mas eu ainda não fui lá. Não fui mais lá. Uhum. Eu falo muito com a Ivana, às vezes por internet e tal. Mas foi outra escola, quer dizer, eu tive essa grande oportunidade de trabalhar com a Ivana Jenkins, que é uma mulher incrível, que vem desse mercado, né, editorial, mas que faz e se posiciona de uma maneira maravilhosa, assim, com obras de peso, né, e muita informação e de conhecimento e também literatura. Como você saiu lá da Boitempo e foi parar no Sol da Lata, por exemplo? Então, eu fui trabalhar na Boitempo, fiquei um tempo lá e depois eu comecei a trabalhar em algumas ações de forma voluntária ligadas à universidade. Tinha alguns núcleos na universidade que faziam algumas ações e trabalhos, eu comecei a me envolver. Virei durante um tempo professora de cursinho popular, então eu ia, ganhava pouquíssimo, mas ia para apoiar estudantes que queriam ingressar na universidade e que precisavam de auxílio. Isso tudo antes da política de cotas, tudo antes de tudo isso. Um pouco antes, porque isso antes foi de ProUni, Foi antes. Aí, assim, então eu comecei assim. Aí surgiu uma oportunidade, logo que a Marta assumiu a Prefeitura de São Paulo, a Marta Suplicy, tinha um programa que era o Bolsa Trabalho, que foi um programa que ele concentrou grandes forças, assim. Então, tinha a Unicef, junto com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e tinha, recurso do Ministério do Trabalho. E era um projeto grande para jovens, que era para qualificação em alguma atividade profissional mais básica ainda para os jovens. E um processo de qualificar um pouco essa discussão sobre cidadania, sobre participação cidadã e tal. E aí surgiu esse projeto e eu conheci através de um dos coordenadores, que era do Vira-Lata, que me viu cantando na noite. Ele me viu cantando, a gente começou a conversar. E ele falou, olha, tem um projeto assim, 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 que eu acho que você é o perfil, porque eu preciso de alguém para falar com os jovens sobre cidadania, fazer as aulas, para dar as aulas nesse formato que era exigido, né? Que um currículo, que era um currículo para ser trabalhado com os jovens, e acho que você pode muito se dar bem nisso e tal. E aí fui, e foi lá que eu conheci o Henrique. Eu cheguei, o Henrique era professor de música deles, porque era um projeto, o Sol da Lata, ele era um projeto com filhos de catadores. E o objetivo maior era ressignificar para esses jovens o trabalho dos próprios pais e trabalhar com eles essa questão de valorizar esse trabalho diante, né, desse papel dos cidadãos, de pensar no meio ambiente, da reciclagem e tudo mais. E aí lá eu conheço o Vira-Lata, que é a ONG que me contratou para fazer esse projeto, e conheço o Henrique. Eu e o Henrique, a gente logo se conectou, porque a gente teve vários desafios com grana nesse projeto, enfim, várias coisas. E a gente decidiu que a gente ia levar até o fim, e a gente se deu muito bem trabalhando junto. Então, eu sempre brinco, eu falo que eu e o Henrique, a gente é um casal que a gente começou a namorar trabalhando junto. Então, por isso que a gente trabalha bem junto. Porque as pessoas falam, vocês trabalham juntos?
Falei, acho que durante 1 ou 2 anos... O relacionamento veio depois, né? Veio depois, veio meio junto, porque foi rápido, tudo muito rápido, né? Mas a gente trabalhou efetivamente juntos e criou a Orquestra de Lata. E aí que eu entro nesse ramo, nessa atividade do trabalho social, né? Isso foi em 2005, como profissão, 2006. 2004. 4. Julho de 2004. Porque a gente veio aqui pra Limeira no MEL, no Festival de Música Ecológica. Foi depois, E a gente ganhou o festival com eles. Os meninos vieram aqui vocês. nessa casa. Foi. Ficaram aqui 40 jovens? Que vieram, acho que não chegou a tudo isso. A gente trouxe uns 30 que fretou um ônibus, né? Foi um ônibus fretado. 33, enfim. Comeram aqui, dormiram aqui, ficaram aqui com a gente. Foi maravilhoso, Sensacional. Muita experiência Ainda maravilhosa. tenho contato com o Felipe. Sim, Diogo, tá todo mundo super bem. Então isso é legal, né? Foi o primeiro projeto e a gente ter notícias de que eles estão muito bem. Mas como você estava falando, essa coisa do social, da miséria e tudo, eu acho que eu nunca pensei diretamente, vou fazer esse trabalho. Nunca foi tão consciente assim, é isso que eu quero ajudar as pessoas. Não era assim. Eu fui meio que... Isso efetivamente apareceu como oportunidade para mim. Óbvio que eu tive que tomar uma decisão. Eu estava saindo de um lugar que eu poderia seguir carreira. Editora, né? Que era em editora e tal. Tive uma experiência lá com assessoria de imprensa. Poderia ter escolhido essa área. Mas de novo isso. Eu sentia que falava, puta, é isso que eu vou fazer. É isso que eu tenho que fazer. Então, assim, sempre fui... E aí, de lá, eu conheci a Marisa, que é a minha sogra, né? E a Marisa já trabalhava. A Marisa era uma das técnicas do Bolsa Trabalho também. E que também fazia projetos sociais e que coordenava projetos. E a gente foi meio que em família depois estruturando isso, sabe? Que é assim, como que a gente pode se distribuir e ajudar e apoiar mais? Então, eu fui trabalhar mais... em ONGs e junto com o Henrique, a Marisa sempre no setor público, até que eu fui convidada para participar de um processo seletivo em Osasco, na Secretaria do Trabalho, que era para ocupar um espaço como técnica de um programa que era de capacitação ocupacional para trabalhadores, para adultos, para pessoas adultas que precisavam elevar a escolaridade e ter um tipo de qualificação básica para gerar renda. Ali eu acho que eu tomei contato mais, porque aí lá eu fui... A gente, por exemplo, fez a implementação do Bolsa Família em Osasco, no município. Então, eu fiz pessoalmente várias semanas de formação em que eu recebia famílias e mais famílias para cadastramento, para dar aula... para orientar as pessoas. Porque muita gente acha que o Bolsa Família caiu dinheiro na conta, a pessoa vai lá e saca. O Bolsa Família ele é um programa que ensina para as pessoas uma profissão, faz muita coisa. Quer dizer, o projeto modelo que foi implementado por você, que foi implementado lá. Então a gente trabalhou muito nisso. Depois eu saí de lá e fui chamada para coordenar o ProJovem. O ProJovem. Que era para coordenar o processo de formação dos professores do ProJovem. E aí que eu tive a oportunidade, fui para o Rio, fui fazer uma formação na Fundação Darcy Ribeiro. Então, e aí fui me qualificando mais para trabalhar nessa área de formação de professores. E aí foi indo, assim, né? Cheguei, acho que meu último trabalho ligado a isso foi no Instituto Ayrton Senna, que foi trabalhar com um pessoal no Ceará, com gestores públicos de educação, pensando processos na escola. Então, eu fui indo. Assim, como você mudou de endereço em São Paulo mais de 11, 12 vezes, você mudou muito o seu... Mas assim, Ju, o que eu vejo, assim, que aceitar esses desafios, às vezes é muito difícil para as pessoas, assim. E aceitar, às vezes, putz, mas esse caminho aqui tá mais fácil, esse caminho aqui. Eu acho que ao longo da minha vida, eu fui ressignificando o jeito, né, lugares de estar envolvida, né, de trazer o profissional para um lugar que esteja relacionado ao desenvolvimento humano, esteja relacionado a processos de transformação. De cura, internos e externos. De cura, porque assim, eu vejo cura muito de um jeito... assim como a gente fala, né, tudo é cíclico.
Tem muita gente que usa essa expressão em diferentes situações e realidades. Até porque é uma verdade mesmo, né? Então, mas eu vejo cura muito assim. Tem uma frase que eu gosto muito do Joel, que foi o meu mestre na alquimia, o Joel Aleixo. É isso também, uma pessoa incrível que apareceu para mim, graças a Camila, que é minha amiga aqui de Limeira, que é terapeuta, que me falou, eu acho que você devia... Gonçalo. A Camila Gonçalo, ela cuidou de mim primeiro e depois ela e a Carol cuidaram de mim e depois a Camila falou para mim, eu acho que você devia fazer alquimia, acho que tem a ver com você. E foi muito certeiro, porque ele fala uma coisa que para mim fez todo sentido, que ele diz assim: quando a gente está doente, quando você adoece, por algum motivo, é porque você está no momento de resolver uma questão. Está no momento de resolução. Essa é a doença. A doença é um momento de resolução. E quando eu ouvi isso, fez tanto sentido para mim, porque eu falei, poxa, tudo na vida é o jeito que você olha, é o jeito que você bota reparo, que nem falam, nas coisas. Então, para uma profissão, qualquer que fosse a profissão que eu escolhesse, né, nos diferentes ciclos da minha vida, o meu jeito de olhar para o trabalho é esse. É que ele transforme a mim e as pessoas. Eu não ia conseguir. Então, qualquer tipo de trabalho acho que eu fosse fazer na minha vida, vender qualquer coisa, seria fazer qualquer coisa, ótica, né? seria com esse olhar. E aí isso determina muito, né, de quem a gente é e como a gente se relaciona com o trabalho, com as pessoas, com as amizades. Então, hoje, eu falo que é isso. Tem muita gente que fala pra mim, a gente entra na infusiva, sai muito melhor do que entrou. Mas... faz sentido? Faz. Por quê? Porque quando eu às vezes acordo, tô cheia de coisa, tô enrolada, não sei o quê. Agora que eu desço e entro na loja, eu já fico melhor. Porque eu sei que ali é um espaço que é cuidado para que as pessoas se sintam bem. Para que a gente... Tem muita transformação interna minha. E eu não paro, né? Então eu tô o tempo todo agora, qual é o próximo passo? O que talvez eu precise, as pessoas precisem? Como negócio, a gente tem sim que pensar, né? Isso é um produto que faz sentido, não faz? Sim. Mas eu prefiro muito pensar que o melhor caminho é fazer aquilo que está fazendo sentido para você, pôr no mundo e ter a humildade de ouvir das pessoas quando você põe no mundo, porque é isso. Fez sentido para mim, eu boto no mundo. Se a resposta for, não é isso que as pessoas querem. Porque a gente sempre se encanta. Tudo bem. A gente sempre se encanta com o que a gente faz, né? Sim, e tudo bem. Eu tava brincando antes de começar com a história do quadro da Rita Lee, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não tenho problema com mudança. Eu acho que isso é uma coisa... Eu não tenho problema com mudar. Mudar de casa, mudar de país, mudar de cidade, não tenho problema com isso. O problema que eu digo assim, é claro que isso impacta na minha vida. Mas não é um problema prévio, assim. Eu não tenho... não tenho... Sabe? Eu vou ter que mudar, meu Deus. Não sofro com isso. Eu prefiro sempre ir para uma chave, né? Um processo de pensar que... Tá, então se a mudança é inevitável, quer dizer, se eu vou ter que mudar, como é que eu cuido disso? Como é que eu faço isso ser um processo que vai trazer benefícios para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. E você tem um cara do seu lado que realiza muitas coisas, né? O Henrique, Total. ele realmente faz, literalmente põe a mão na massa Total. e faz as coisas. As coisas acontecem, aparecem e tomam vida na mão dele, né? Eu e o Henrique, a gente brinca, a gente sempre fala isso, que a gente, de fato, não a gente sempre fala assim, que a gente não é parâmetro para nenhum casal. A gente sempre diz isso. A gente diz assim, quando as pessoas perguntam, que lindo, vocês estão há 16 anos juntos e vocês estão sempre ressignificando e fazendo. Eu falo, então, mas isso não é definitivamente a gente planejado, né? Não é para que, assim, inspirar as pessoas. A gente sempre fala, não Hilbert, não é, porque assim, a gente... Porque ele é o Rodrigo Hilbert, se for ver, Total, né? Tenho amigos que falam isso. Falam, vocês são... Não é assim. A gente é um pouco melhor, tô brincando.
A gente é mais de carne e osso. Brincadeira. A gente é de carne e osso. A gente existe, né? Não, brincadeira. O Luca ama o Rodrigo Hilbert. Mas quem não ama? Até eu. De família. E, enfim, não é isso. Mas assim, eu falo que a gente não é parâmetro porque, de fato, a gente tem uma parceria que Deus... Assim, a gente tem uma parceria muito boa para o trabalho. A gente se complementa muito. Uhum. Então, assim, a gente pensa as coisas muito rápido junto. A gente cria coisas muito rápido. Às vezes a gente cria coisas que dá certo. Porque é isso, a gente tem um jeito que encaixa muito bem. E eu falo que, coincidentemente, a gente se apaixonou por outro lado. Então, que a gente se deu muito bem como casal. Que a gente se amou, a gente se apaixonou e tal. Mas poderia ser um casal de duas pessoas, amigos, que trabalham muito bem juntos. Muito, né? E foi uma coincidência feliz, mas que não é a regra, entendeu? Que definitivamente não é a regra. Então, eu não posso usar o meu relacionamento com o Henrique como régua para medir nada. Então, é o que a gente fala. A gente fala, não, a gente se considera, sei lá, qual é a palavra? Se é sorte, se é... Não sei. Mas a gente fala, e que não tenha problema também. A gente tem problema, com todo casal tem. Mas a gente consegue ir tecendo e ressignificando, porque eu acho que dá muito certo quando a gente tá junto. Massa. Fazendo coisas. Fazendo coisas. Inclusive o Luca. Uma dessas coisas saiu o Luca. E Ju, o que... assim, eu te conheço, né? Há muito tempo, eu sei que você não é uma pessoa, como você já disse, que fica planejando futuros e etc. Mas assim, tem algo que você tá meio que de olho pro futuro, assim? Seja para infusiva, ou seja para alguma coisa que você quer trazer como surpresa, que você tá trabalhando? Ou não? Eu... Não sei, eu assim, quando eu penso o futuro, é difícil, assim, para mim. Eu não tenho planos muito, assim, para um futuro muito distante, assim. As pessoas perguntam para mim, daqui 10 anos... Eu quero estar em paz. Eu quero estar em paz, eu quero ter dinheiro, né? Todo mundo precisa de dinheiro para viver. Então, assim, eu não quero ter que... Isso é uma coisa que eu penso muito. E tô sendo muito sincera, assim. Eu quero chegar, né, numa idade mais avançada e não ter o mesmo ritmo de trabalho que eu tenho hoje. Sim. Isso é uma conquista que eu quero levar para o futuro. Né? Mas toda pessoa pode chegar nesse retorno, nesse objetivo financeiro sem ser uma pessoa que pisa em cima dos outros, explora. E nem sim. Você constrói um... Não, é isso. Mas quando você falou futuro, quando eu penso em futuro, eu só penso nisso. Eu penso assim, eu quero estar bem, entendeu? Curtir uma praia, curtir... e fazer minhas coisinhas, assim, que eu gosto, né? A gente tá ali plantando agora e isso é uma coisa que eu nutro muito como desejo logo. É que eu nem acho que isso é futuro, porque eu já tô fazendo de alguma forma. Claro que daqui a um tempo vai estar melhor, vai estar, né, mais estruturado. Mas como a gente já tá fazendo... Porque, assim, eu vejo muito... Eu acho que é isso, sabe? O futuro, ele é hoje. Ele é o que você está fazendo hoje. É um passo até, como fala, redundante, sei lá, como, assim, eu não sei como é que é a expressão disso, mas eu sei que é chovendo molhado, talvez, ficar falando, né? Um passo de cada vez. Mas é real, a vida é isso. A vida é dar um passo, depois mais um passo, mais um passo. Eu lembro que eu assisti a entrevista da mamãe aqui, e uma das coisas que ela falou que mais me impactou, porque eu falei, cara, eu sou igual. Isso eu sou igual. Que é quando ela falou assim, eu não penso muito, eu vivo o dia de hoje. Eu falei, eu sou assim. Eu herdei isso dela, porque eu vou fazendo, eu vou resolvendo, daí eu vou indo. Já tem o Eugênio do outro lado. Eu vou fazendo, assim, eu acho que eu olho muito nisso, eu penso... eu gosto de resgatar as coisas, né, que me fundaram como pessoa, então os nossos pais, a nossa relação. Então eu considero que eu também consigo fazer e ser quem eu sou, porque eu tenho um ambiente muito confortável. Sim, eu tive uma infância linda, eu tenho irmãos que são... a
São amores, assim, né? A gente tem um amor, um laço de amor de família que é muito sincero, que é muito forte, que foi construído. Então, quando a gente tem... Isso quando eu trabalhava em projeto social, uma coisa que eu sempre falava, e o Henrique, ele gosta muito disso, a gente sempre lembra, que eu dizia para as pessoas, para os professores, principalmente, que às vezes, né, quando eu coordenava projetos, eu falava, a gente tem que ter consciência de que a gente só consegue ser uma pessoa boa, entre aspas, tá? De todas as aspas do mundo, hoje em dia tem que... Mas a gente só consegue ser uma pessoa boa se a gente tiver lembranças boas, se a gente tiver recordações do que é ser bom, do que é fazer o bem para alguém, para si mesmo. Referência, uma fonte. Se tiver referência, tiver vida... Quem não tem isso... e eu não estou aqui julgando, justificando, nada, mas o que eu estou dizendo é... a gente é o que a gente vive, o que a gente efetivamente conseguiu construir. Então, eu acho que eu faço jus muito a isso, sabe? Aquilo que eu herdei, aquilo que eu pude ter, aquele acesso que eu tive a lembrar que eu tinha, né? Um pai que tocava violão pra gente dormir, e que isso fica na minha memória toda vez que eu escuto uma música. É muito doido isso. Né, de a presença ter da uma mãe também. E uma mãe que tá ali, que nunca tá reclamando, tá sempre ali fazendo e dando um jeito. Então a gente vai sendo tecido, né? Vai sendo construído com essas bases. E eu penso assim, que o futuro ele tem que servir, quer dizer, ele tem que ser o meu filho olhar para mim, enxergar tudo isso e caminhar. E ser quem ele quiser ser, quer dizer. Mas ter... Um pouquinho melhor do que a gente foi. Mas ser construído nessa base, né? Nesse ninho, assim, nesse tecido. Eu acho que é isso, é uma rede, né? Que vai sendo construída. Então, o futuro eu penso nisso. Penso em estar em paz, penso em as coisas estarem um pouco mais... estabilizadas, né? E um pouco melhores, sabe? Do ponto de vista... Eu sei que é muito difícil, né? Hoje em dia tá muito difícil a gente ser pessimista ou otimista. Enfim, né? Sei lá também o que a gente está vivendo, que é essa loucura. Mas eu sou sempre muito assim. Eu sempre acho que a gente precisa entender de onde a gente veio e para onde a gente está indo. E quais são as escolhas que a gente está tomando para seguir. E eu faço elas com muito cuidado, assim. Eu procuro ouvir muito diferentes pontos de vista, diferentes pessoas, procuro observar, porque eu acho que é isso. Às vezes a gente escuta muita coisa, mas quando a gente para observar como as pessoas vivem, como elas agem, aí que a gente entende realmente quais são as contradições. E eu procuro entender as contradições dos outros para me entender como ser humano, porque também é isso. Não adianta enxergar a contradição no outro e apontar e julgar. E de repente... que você também é um ser cheio de contradições. Faça isso depois que você fizer o caminho de volta e dizer, não, aqui tá tudo ok. Beleza, então agora eu posso apontar o dedo. Porque senão fica meio... Então é isso, acho que futuro é caminhar. Hoje. A construção disso aqui que eu fiz, com certeza tem muito da influência de todas as conversas que a gente já teve. E como eu disse em outras oportunidades também, é que a predisposição só de querer saber já é algo que vale uma geração. Né? Você conseguir pelo menos estar aberto para ouvir, e talvez não vai ser na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez que você vai ouvir aquilo que você vai entender, compreender, mas você persistir nessa compreensão e estar aberto, e é a única coisa que eu quero, assim, com esse projeto. Parece ser até um pouco egoísta, assim, na minha parte, mas pelo menos foi isso que me motivou a montar essa parada toda aqui. Ju, obrigado. Que delícia, muito bom. E espero que a gente volte a conversar mais pra frente com outro propósito, talvez falando de um tema mais específico, uma coisa mais marcante. E é isso. Você sabe o quanto você representa pra mim, pra esse projeto, pra tudo. Então, galera, esse foi
mais um Papo de Sala, o 8º, que fecha o mês. A minha mãe fechou o primeiro mês, você fechou o segundo mês. Que honra. E agora, quero ver se a Clarice fecha o terceiro mês. Vai ser ótimo. Ela e a Júlia junto. Ela e a Júlia junto. Estão super preparados. Meu Deus. Beleza, gente. Obrigado. Esse foi mais um Papo de Sala. Até uma próxima. Quero agradecer também. Te Então, agradecer, agradeço. dizer que eu desejo vida longa e próspera, que é o que a gente diz, né? Pro Papo de Sala. Acho fantástica a ideia, fundamental. Acho que é um espaço para a gente dar voz e aprender, enfim, maravilhoso. Ao mesmo tempo que é um privilégio você ter esse espaço, também é um privilégio a gente receber e ter, né, esse presente. Então, eu queria agradecer. Conte com a gente, conte com a Infusiva. A gente está aqui para apoiar mesmo projetos que sejam bons para todos, né? Para todo mundo. Então, obrigada. Fala tchau pro pessoal. Um beijo. Entre em infusiva.com Infusiva.com. para conhecerem o nosso trabalho também. Eu tô com um blog lá agora, virei blogueira que escreve. Tô lá colocando também muita informação bacana. Então, entrem lá para conferir também nosso trabalho. Valeu. Tchau.